Doutor em Sociologia pela Humboldt-Universität de Berlim, Roberto Dutra é professor do Laboratório de Gestão e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Nesta conversa, ele aborda a relação das esquerdas com o eleitorado evangélico, demonstrando como nem sempre a valorização do indivíduo é bem compreendida por movimentos políticos mais referenciados pela noção de classe social. Professor, a gente conversa muito sobre assim, bancadas evangélicas, né? Comportamento evangélico no parlamento, movimentos para a eleição de parlamentares evangélicos, como se houvesse um certo bloco monolítico, uma voz única que representasse esse segmento. Isso corresponde à realidade quando a gente está falando realmente dos evangélicos lá na base, ou seja, os evangélicos são realmente um bloco assim tão unido quanto se pensa, ou há diversos segmentos, né, internos? Qual é o perfil desse evangélico e quais são as tendências políticas que estão presentes ali no evangélico, não do parlamento, mas no evangélico lá do mundo concreto, lá do mundo cotidiano das pessoas? Bom dia, Vitor. De fato, não há uma correspondência em bloco entre o comportamento político dos parlamentares evangélicos e os diferentes segmentos de fiéis e eleitores evangélicos, né? O comportamento político dos parlamentares obedece a uma lógica de leitura de chances de poder, como todo comportamento político profissional, né? O uso, né, das pautas conservadoras, das pautas morais, como tem sido feito cada vez mais forte nos últimos tempos, ele é uma estratégia dos parlamentares evangélicos e alguns até católicos também, embora poucos, de apostar num conservadorismo evangélico popular e em torno disso construir maiorias eleitorais e políticas cada vez maiores. O problema para esses parlamentares, né, e não para a sociedade que talvez aposte num pluralismo político maior, é que o eleitorado e os fiéis evangélicos não são um bloco, né, eles se dividem em vários perfis, né? Nós podemos identificar, sim, tendências e padrões gerais de comportamento político. Existe uma série de pesquisas quantitativas e quali, eu vou citar aqui duas que ajudam a gente a entender um pouco isso melhor. Uma primeira pesquisa foi feita pela Fundação Perseu Abramo, né, ligada ao PT, mas uma pesquisa que repercutiu muito bem, inclusive entre setores da própria direita mesmo, né, que reconheceram o mérito dessa pesquisa. Essa pesquisa revela algo que ficou caracterizado, e eu próprio também busquei caracterizar em alguns artigos na imprensa, como um liberalismo popular, né? Esse liberalismo popular, ele não se enquadra nem numa ideologia de direita, nem numa ideologia de esquerda. Você tem um apreço muito grande pela ideia do indivíduo que consegue aproveitar as oportunidades econômicas e sociais que a sociedade traz, ainda que sejam mínimas, ou seja, uma valorização muito grande do esforço individual, mas ao mesmo tempo uma constatação por parte desse público de que a sociedade não é uma sociedade com chances e oportunidades iguais, portanto não é um liberalismo ingênuo de acreditar que a sociedade concede chances iguais para todos e é meritocrático, a desigualdade é só se esforçar que consegue, né? Não se trata disso. A pesquisa da Fundação Perseu Abramo mostra que há essa identificação, mas por outro lado há uma valorização muito grande na ideia de que o indivíduo tem que procurar fazer o melhor para a sua vida. Por outro lado, essa valorização do indivíduo vem acompanhada também de um apreço pragmático por políticas sociais. O que eu estou chamando de um apreço pragmático? Ou seja, uma valorização
pautada na experiência concreta que os indivíduos têm com algumas políticas, como, por exemplo, essa pesquisa de São Paulo mostrou, a valorização da escola pública de qualidade, através dos centros integrados de formação que a Marta Suplicy fez. Então, entre as políticas do município de São Paulo valorizadas por esse público evangélico, está a política educacional. Né? Então não é um eleitorado neoliberal que dispensa a presença do Estado. Com relação a pautas morais também, há uma identificação com uma valorização muito grande da família e da religião, da comunidade religiosa, mas muito mais ligada ao fator comunidade mesmo, ou seja, a valorização do fato de você ter vínculos muito fortes com os seus próximos, tanto em casa quanto numa comunidade um pouco mais ampliada na igreja. E uma identificação muito menos forte com os conteúdos conservadores veiculados muitas vezes de fato nessas igrejas. Isso fica mais claro numa outra pesquisa, que foi uma pesquisa que o Datafolha fez com uma amostra de 400 pessoas na Marcha para Jesus, que aconteceu no mês passado. Só um dado, 70% dos presentes na Marcha para Jesus disseram concordar com a união civil, a pergunta foi do casamento igualitário entre pessoas de orientação sexual distintas, né? E isso revela um eleitorado, 70% concordam. Nossa, muito distante do que né? os parlamentares mais extremados vocalizam lá, né? Em nome, inclusive, dos evangélicos. Exatamente. Agora, esse traço que você estava falando de uma certa inclinação para valorização do indivíduo, né? Não é bem um individualismo, é um individualismo metodológico, ou seja, olhar a realidade pelo viés da presença do indivíduo. Você vê relação disso com aquela formação mesmo da ética protestante, aquela tal relação entre a ética protestante e o próprio capitalismo, aquela ética do trabalho, do esforço individual. Há essa ponte ou não? Ou é uma questão cultural brasileira, por exemplo? Eu acho que a gente tem que nunca cair a gente tem que evitar sempre a tentação de olhar as mudanças como coisas que se repetem na história. A história não se repete. Mas há padrões que se adequam, né? Eu acredito que há sim uma ênfase parecida, né, com a ideia do trabalho mesmo. O indivíduo pode construir a sua própria vida, pode transformar a própria realidade, salvação. Projeto pessoal. Só que a gente lembrando bem, né, da caracterização que o Max Weber fazia lá da ética protestante, o foco estava na salvação. Ou seja, a ideia era... da recompensa ainda em vida. Da recompensa após a morte. A recompensa do calvinista e do puritano do Weber era: eu trabalho e produzo riqueza nesse mundo, não para gozar das riquezas deste mundo, mas porque a produção da riqueza e não o gozo da riqueza é um sinal da salvação. A doutrina da predestinação. Ou seja, se eu consigo gerar riqueza no meu país, na minha comunidade, na minha família, isso indica que eu sou um dos eleitos, segundo a doutrina da predestinação de Calvino. E isso, essa busca da certeza da salvação seria o principal motivador. E não a busca de um estilo de vida mundano, por exemplo, baseado em desfrutar os padrões de consumo e de vida do mundo. Né? No caso das igrejas evangélicas contemporâneas, em que pese a haver muita diferença entre elas, há uma certa tendência em torno da teologia da prosperidade, que enfatiza não só o valor do trabalho e da disciplina, do futuro, do sacrifício do presente em nome do futuro, mas esse futuro não é apenas o futuro após a morte. A ideia de salvação no além é complementada e de um modo até que substitui essa ideia de salvação no além como um fator mais importante pela salvação nesse mundo. A salvação das misérias materiais, simbólicas, psicológicas, morais, que os fiéis identificam assim, né? Então, a ideia é o evangélico, ele se sente empoderado e no direito de gozar, de desfrutar daquilo que Deus, né, criou de melhor para o mundo.
Então a salvação começa aqui. Então tem uma ênfase muito grande no consumo, mas não só no consumo, ou seja, na busca pela felicidade mundana, né? Você acha que havia então uma certa uma certa dificuldade da esquerda, que costuma ter um comportamento muito mais coletivista, né? De entender esse traço de valorização do indivíduo que você está falando, ou seja, às vezes há uma dificuldade de discursos de esquerda chegarem a essa camada, chegarem ao público evangélico. Você acha que a possibilidade da esquerda não está entendendo esse tipo de aspiração? Eu acho que há raízes muito profundas para essa dificuldade da esquerda em entender esse tipo de aspiração. A esquerda não entende por razões de classe social e por razões ideológico-filosóficas também. Primeiro, de classe social, ou seja, a esquerda, os militantes de esquerda, ainda que com um macacão de sindicatos e de operários, num país como o Brasil, o operariado organizado e sindicalizado é de classe média. Nós gostemos ou não disso, nós que nos identificamos muitas vezes com um pensamento de esquerda, participamos de movimentos sociais, de sindicatos, como esse aqui, como muitos outros, em comparação com o Brasil desorganizado, que é o público majoritário dessas igrejas, nós somos de classe média. Então a gente tem uma distância cultural de classe, né, de entender exatamente quais são os problemas cotidianos e reais dessa classe. Então a gente acha que representa, por ser de esquerda, os pobres, mas há uma diferença entre a esquerda organizada em partidos e sindicatos, que representa a esquerda eleitoralmente, institucionalmente na política, com a orientação moral, cultural e os interesses, esperanças, medos, anseios dos pobres, né? E tem raízes filosóficas e ideológicas que dificultam esse entendimento de uma esquerda organizada em relação a esse público. Essas raízes têm a ver justamente com essa negação do individualismo, né? A esquerda, corretamente, nega o individualismo absoluto, ou seja, a ideia de que o indivíduo é solto no mundo, de que cada um faz a sua própria vida, a própria ideia de solidariedade como um valor central da esquerda, obviamente implica em negar o individualismo em termos absolutos. Mas o individualismo não se resume a isso, não é esse individualismo absoluto que está presente nesse público, né? Há elementos comunitários muito fortes presentes junto com esse individualismo. O individualismo que está presente, a meu ver, nessa cultura evangélica popular, nesse liberalismo popular, é um individualismo que todos nós, querendo ou não, usamos para orientar a nossa vida. É um individualismo da cultura moderna, é um individualismo que o sociólogo francês Durkheim chamaria de individualismo moral, ou seja, a ideia de que cada ser humano tem um valor intrínseco ligado à individualidade de sua pessoa, em construir o seu projeto de vida no mercado de trabalho, na vida privada, familiar, na vida política, a ideia de valorizar o indivíduo. Afinal de contas, se formos retomar as raízes filosóficas da esquerda, por exemplo, em Marx, a valorização do indivíduo está lá muito clara. Marx, na minha leitura, não era um coletivista como acabou se tornando a esquerda. Marx era alguém que juntava filosoficamente, politicamente, sociologicamente, a ideia do desenvolvimento individual, da valorização do indivíduo, com a transformação das relações sociais de produção em termos coletivos. Então, a esquerda, ela se distanciou por razões táticas do liberalismo, mas ela, em termos estratégicos, ela perdeu muito com isso, porque ela deixou que os valores de liberdade individual fossem monopolizados pela direita. E eu acredito que hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, um dos problemas que a esquerda precisa enfrentar é justamente esse. Sobretudo num contexto onde esses valores de liberdade estão sendo até abandonados pela própria direita. É hora da esquerda voltar a falar não só de igualdade, mas de liberdade também. A liberdade é um valor da esquerda. Isso talvez explique o modo como, embora a esquerda tenha essa dificuldade de chegar a esse público, por outro lado, algumas lideranças individualmente conseguem, né?
É o caso do Lula, por exemplo. O Lula, nesse diálogo direto com a população, aí não só evangélicos, né, mas aquele diálogo lá com a população mesmo, ele se tornou o líder que se tornou por ter conseguido falar além da esquerda, né, além do próprio partido, e falar diretamente a esses indivíduos, assim, né, quando ele fala assim, não, tem que fazer 3 refeições por dia, a pessoa conseguiu comprar. Fala concretamente, né? Você conseguiu comprar um micro-ondas, você conseguiu comprar uma geladeira, você conseguiu comprar seu carrinho, você conseguiu viajar, ou seja, você estabelece essas conquistas que são legítimas, individuais, que tem materialização ali na vida da pessoa. Então, talvez isso explique um pouco o fato de uma liderança como Lula ter conseguido chegar, e às vezes a esquerda como um todo ter essa dificuldade ainda. Eu acho que sim, eu acho que a sua interpretação está muito correta. O Lula extrapola politicamente, ideologicamente, simbolicamente, essa limitação de classe filosófica da esquerda. Primeiro, pela trajetória dele. O Lula não tem uma trajetória presa à esquerda organizada do sindicato. O Lula fala e vem desse Brasil de baixo, desorganizado, esse Brasil desorganizado que o Vargas se preocupava, o Jango se preocupava tanto, e ele traz essas preocupações de uma vida digna, de falar do óbvio como conquista, o óbvio de ter 3 refeições por dia. O trabalhador organizado em sindicato, essa não é a principal preocupação dele, ter 3 refeições ao dia. Mas também consumir, ter o orgulho de ter uma roupa decente, bonita, de ter um carro. Ou seja, o Lula, ele expressa na sua figura, na sua trajetória... Por ter vivido isso. Por ter vivido isso, por ter conquistado isso, né, na vida pessoal também, uma trajetória não só de representação política, mas alguém que na política representa esse sucesso pessoal também. A pesquisa da Fundação Perseu Abramo mostra um dado interessante. As 3 figuras que o público evangélico de São Paulo, a pesquisa foi focada em São Paulo, das periferias, mais admira são Lula, Silvio Santos e João Dória. Ou seja, 3 figuras aparentemente contraditórias, mas que têm em comum o fato, no imaginário popular, de representarem essa ascensão social muito forte. Então o Lula, além de ser um grande representante, obviamente, político, né, do campo popular no Brasil, o maior que a gente tem contemporaneamente, não há dúvida disso, ele representa esse sucesso pessoal. As pessoas olham para o Lula e veem alguém que teve sucesso pessoal. Né? E isso é um fator que explica, a meu ver, boa parte do sucesso que o Lula conseguiu fazer para além do PT. Nos períodos de auge do governo Lula, 2008, 2009, 2010, a população evangélica toda, que hoje não está mais identificada com o PT, votava no PT e apoiava o PT, não porque era petista, né? Por razões que eu acho que tem a ver com essa identificação. Mas, por outro lado, o Lula conseguiu fazer isso até um certo limite, porque ele expressa essa visão de mudança de vida pelo lado do consumo, mas pelo lado da independência econômica, pelo tema do empreendedorismo, pelo tema do lado da produção, o lado da autonomia econômica, não só ligada ao consumo, mas ligada à emancipação econômica mais forte. O Lula teve esse limite, e esse limite está ligado, a meu ver, à ausência de um projeto de desenvolvimento econômico que o governo do PT e que o próprio PT tem. Professor, para a gente ir concluindo, assim, é uma pena que o tempo tem um certo limite também, né? Mas só uma questão, assim, claro que é exigir demais um certo exercício de futurologia, mas retomando aquela distância que a gente conversou aqui entre o eleitorado evangélico e as bancadas evangélicas, como que você enxerga alguma perspectiva disso nas próximas eleições parlamentares? Ou seja, a gente deve continuar repetindo nas próximas eleições parlamentares esse perfil de parlamentar, ou seja, essas máquinas que elegem essas bancadas, que como as pesquisas estão mostrando, são descoladas necessariamente do pensamento, né, do eleitorado. Essas máquinas vão continuar elegendo esses parlamentares ou o eleitor já está ficando um pouco mais atento? Eu sei que é uma especulação, mas... Vamos especular. Mas
Como que você percebe as possibilidades em torno disso? Olha, alguns cientistas políticos, como por exemplo o professor Bruno Vanderlei Reis, têm apontado alguns caminhos com os quais eu acho com os quais eu concordo. A máquina política, a capacidade de organizar voto, de produzir voto, ela bebe em vários fatores, né? O caixa 2, o dinheiro, ou seja, a relação entre dinheiro e voto, certamente é um dos mais fortes, e se não for o mais forte fator ainda a explicar a pujança das diferentes máquinas políticas, incluindo aí os partidos, movimentos sociais, as igrejas, né? No entanto, com a Lava Jato, né, e com a desorganização desse sistema de financiamento paralelo, né, de Caixa 2, que era, na verdade, ligado ao Caixa 1, mas, enfim, a desorganização disso e as consequências que já puderam ser identificadas nas eleições de 2016, há uma expectativa muito grande de que esses grandes ordenadores do financiamento, né, os grandes controladores do dinheiro que tiveram sucesso nas eleições parlamentares de 2014 não repitam esse sucesso em 2018. A questão é, quais são os outros recursos que vão entrar no lugar? De onde vai vir um novo dinheiro ou outros recursos que consigam empoderar as máquinas políticas que não seja o dinheiro? A primeira questão tem sido já identificada uma substituição de políticos criminosos por criminosos políticos, o que é uma notícia muito, muito ruim. Ou seja, as grandes máfias do crime dos transportes, do tráfico de drogas, das milícias, de diferentes setores, estão agora se empoderando e ao invés de financiar a candidatura, chega de intermediários, vamos colocar os nossos candidatos no poder. Já que, inclusive, aqueles que a gente financiava não estão mais em condições de concorrer, seja juridicamente, seja politicamente. Uhum. Então, ao invés de produzir um efeito de sanear o dinheiro sujo, de tirar o dinheiro sujo da política, um primeiro efeito da Lava Jato pode ser exatamente o oposto, de colocar o criminoso na política, ao invés do político criminoso, o criminoso político. Mas um segundo efeito positivo, a meu ver, é a possibilidade de outros recursos que não são recursos financeiros, recursos não financeiros, ganharem um peso maior na construção das máquinas políticas. E aí eu me refiro especificamente às organizações religiosas, né? Eu acredito numa tendência de aumento do poder dessas organizações religiosas em eleger parlamentares, levando em conta que não há nenhuma unicidade também entre as diferentes organizações religiosas. A ideia de uma bancada evangélica unida também é uma falácia. Ela se une pontualmente, né, e a cada nova eleição ela se reorganiza de um outro modo. Né? Por que eu acredito nisso? As organizações religiosas, elas são capazes de mobilizar eleitores, de mobilizar voto, de conseguir voto sem grandes custos financeiros. Né? Você consegue construir uma ponte direta entre a mobilização religiosa e a mobilização política, sem que o dinheiro esteja no meio ligando a mobilização religiosa à mobilização política. Ou seja, no lugar do dinheiro, você coloca o fator organização. E quem hoje consegue se organizar melhor nas periferias urbanas, entre o eleitorado mais numeroso e mais pobre no Brasil? Não são os movimentos sociais, são as organizações religiosas. Então, eu acredito num crescimento, né, do protagonismo dessas organizações e até mesmo dos partidos religiosos, como o PRB, o PSC ou outros partidos não religiosos que cederem espaço para esses grupos. Né? O dinheiro se enfraquece e o fator organização, que continua sendo, claro, muito forte na política, sempre foi o grande recurso das esquerdas, mas hoje é o grande recurso das organizações religiosas que fazem política. Certo, professor. Muito obrigado. Papo ótimo, muito obrigado.